Este é mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal há 12 anos e meio, sempre analisando quem detém o poder no campo político, universitário, acadêmico, esportivo, cultural em geral. E hoje, na linha das comemorações que tem em São Paulo, 150 anos do Instituto, já que no domingo passado tivemos aqui o nosso programa presença do futuro presidente do Instituto, Diogo Melo. E hoje eu tenho o prazer de trazer um ex-presidente do mais antigo Instituto Regional do Brasil, que é o de Pernambuco. Não fundado como o de São Paulo em 1874, mas em 1851 em Pernambuco. Além disso, já foi presidente da Federação dos Institutos de Advogados do Brasil, de todos os estados, inclusive do Rio de Janeiro, que eles chamam de Institutos de Advogados Brasileiros, que foi o mais antigo fundado, por uma razão muito simples. Quando o imperador, quando tinha-se no Rio de Janeiro, a capital do Império, só havia duas faculdades de Direito, a do Recife e a de São Paulo. E, evidentemente, a de Pernambuco e de São Paulo. Quando se quis fundar em São Paulo, no mesmo ano, 1843, os professores da faculdade não deixaram, dizer, nós temos uma faculdade. O mesmo aconteceu com Pernambuco, que tinha uma faculdade. E a capital do Império não tinha faculdade nenhuma. Por isso que eles fizeram uma instituição para poder se ter a discussão. E o imperador, muitas vezes, eu e o professor Gustavo, que aí está, somos também do Instituto dos Advogados Brasileiros, e o imperador ia assistir. Então, vamos falar com o ex-presidente, foi conselheiro federal da Ordem, presidente da Federação dos Institutos, novamente sobre a importância dos institutos na formação da cultura brasileira. Meu querido Gustavo Ventura, caríssimo amigo, eu gostaria que falasse um pouco sobre Pernambuco, sobre o Instituto, sobre o que representa também, que a faculdade sua aí no Pernambuco foi criado no dia 11 de agosto do mesmo ano, 1827. Nós tivemos apenas uma pequena vantagem, Gustavo, é que começamos a lecionar antes que Pernambuco. Mas, na verdade, o decreto de fundação, o imperador, o ato imperial, foi no mesmo dia para as duas instituições. É verdade, meu professor. Querido professor, primeiro dizer da alegria, lhe prometi chamar de você e vou tentar cumprir isso aqui ao longo da nossa conversa. É uma alegria. O amigo sabe que lhe considero um farol da nossa advocacia, um farol de mares tão revoltos e tão difíceis de navegar. O amigo é um farol seguro para todos nós. E tenha certeza, amigo, que, como já lhe disse várias vezes nas nossas conversas pessoais, que o amigo é um brasileiro muito importante. É uma inspiração para todos nós. E sempre aprendi, ao longo desse período que eu tive à frente do Instituto de Advogados de Pernambuco e também da Federação, sempre busquei ler o amigo, conversar com o amigo para poder tentar errar o mínimo possível. Uma vez um amigo me disse também que mais importante do que fazer justiça é não cometer injustiça, né, professor? Então, Exatamente. eu tentei seguir esses seus ensinamentos ao longo desse período. Ora, professor, esse ano, eu aprendi ao longo desse período que eu tive, tanto nos 3 anos que eu estive na diretoria da Federação dos Institutos, e talvez seja o caso de tratar um pouco brevemente sobre eles, e a questão do próprio Instituto dos Advogados de Pernambuco, eu aprendi na prática, por assim dizer, a respeitar a nossa história, respeitar a nossa tradição e entender qual é o nosso papel no cenário jurídico nacional, né? Existem 4 institutos, vamos assim dizer, históricos, criados ainda desde o século XIX, que é exatamente o IAB, o IAP, nosso estado de Pernambuco, o IASP, que cria agora, foi comemorou agora 150 anos, para esse período de comemoração de 150 anos. Aproveito para parabenizar o presidente Diogo, que tenho certeza que fará um grande trabalho junto ao IASP. Tem a dificuldade de manter o mesmo nível do Zé Horácio e do Renato, que são presidentes que também foram presidentes, o presidente Renato, presidente extraordinário do IASP. Tive a alegria de ser vice-presidente dele na federação.
E o professor Zé Horácio também, que é um querido amigo, enfim, também tem a vinculação com a PUC, como eu também tenho, então são pessoas do meu carinho pessoal. E tenho certeza que o IASP, que dentro dos institutos que compõem a federação, eu digo isso com muita tranquilidade, é o instituto com maior peso, né? E é muito importante para a federação que o IASP seja não meramente um membro, mas um membro que contribui efetivamente com os nossos trabalhos. O IAP, ele foi fundado, como o amigo disse, em 1851, comemoramos recentemente 173 anos, e é um instituto que me dá, enfim, muita alegria, porque nós iniciamos todo o processo da Ordem dos Advogados do Brasil, do nosso estado, se iniciou dentro do Instituto dos Advogados de Pernambuco. Inclusive, como o amigo bem sabe, era o Instituto da Ordem dos Advogados, né? Era essa nomenclatura que se dava antigamente. E, por exemplo, no caso de Pernambuco, o local que houve a primeira aula de direito em Pernambuco, depois da criação dos cursos jurídicos, no Mosteiro de São Bento. Uma sala belíssima, que até onde lá está, professor. Eu só estive nesse local em duas oportunidades. E há uma placa do Instituto dos Advogados de Pernambuco, de 1927, comemorando o primeiro centenário das aulas. E eu disse aos amigos que o meu, não sei se é a doutora Érica, que é a atual presidente do Instituto de Advogados de Pernambuco, inclusive a primeira mulher a presidir o Instituto de Advogados de Pernambuco, eu espero que no bicentenário os monges nos permitam, os irmãos lá nos permitam colocar uma placa alusiva ao bicentenário. E esse trabalho nosso aqui, como altos e baixos, como tudo na vida, um longo período assim, de 173 anos, né? Nós construímos uma trajetória, eu acho que de serviço à sociedade também, sabe, professor? Não apenas a questão da matéria jurídica, mas contribuir com os valores que todo o país deve ser difundidos, do respeito, da legalidade, dos valores democráticos, da liberdade de expressão, mesmo que são valores que são metajurídicos, né? São valores sociais. Né? E no momento que a gente vê, vamos assim dizer, influências distintas dentro do campo jurídico, do campo do direito e da política, dentro de universos que, em tese, não deveriam influenciar de maneira tão decisiva, eu acho que os institutos sempre são uma voz de serenidade, de buscar contribuir com um apaziguamento do país, e eu, pelo menos, entendo que esse é o papel do IASP, do nosso instituto, do Instituto de Minas Gerais, enfim, que hoje, inclusive, o presidente da Federação dos Institutos de Advogados do Brasil é o professor Felipe Martins, professor de Direito Penal da UFMG. Tive a alegria e a honra de ter sido meu vice-presidente. E também a união desses institutos, né, todos os institutos do sul do Brasil, enfim, do centro-oeste, do nordeste, etc., essa união que compõe a federação hoje é muito bem representada porque a lei, o Estatuto da Advocacia, a lei ordinária nossa, confere ao representante da Federação Nacional, que hoje é o presidente Felipe, assento no Conselho Federal do OAB como membro honorário, né? E todos os institutos também têm direito à voz dentro da Federação, perdão, do Conselho Federal da OAB por lei ordinária. E isso não é por acaso, né? E aí não foi a questão política, foi o reflexo meritório de todos nós, né, professor? O senhor, eu sempre chamo também de presidente, porque o amigo foi presidente do IASP, né? E também colocou um tijolo importante nessa longa trajetória do seu instituto, que eu brinco que eu me sinto membro do IASP por ser membro da federação. Eu acho que esse caminho, professor, OAB, todos nós temos muito carinho pela OAB, todos os advogados por OAB são membros da OAB, mas é um transatlântico hoje, né, professor? 1.400.000 pessoas, é uma coisa assim, muito difícil de controlar efetivamente tantos interesses É, difusos, né? Mas eu acho que os institutos ainda a gente tem um caminho de tentar levar assim, para uma trajetória que contribua com o Brasil de maneira efetiva. eu considero realmente a nossa casa, a casa do jurista. Interessante que se nós analisarmos no direito romano, quer dizer, passado o período formulário, aquele ainda no tempo da República, antes do Império, nós vamos ver que eles vão para a época em que os jurisconsultos é que definiam as linhas mestras. E o direito romano, que ainda hoje nós temos, os livros, etc., as institutas da época, mesmo Justiniano, posteriormente, o que nós vimos
pelo trabalho dos institutos, o Piano, o Paulo, etc., o que representava, outras palavras, a importância do jurista. E realmente as nossas casas, Instituto de Pernambuco, de São Paulo, Minas, todos os institutos do Brasil, do Paraná, etc. Eu tinha uma aliança de trabalhos conjunto na época em que eu fui presidente, em 85, 86, com o Paraná, Santa Catarina, Espírito Dois grandes Santo, institutos, né? inclusive. Dois grandes institutos, E inclusive. foram grandes, são grandes institutos. Grandes institutos. O que nós, e o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul também, o que nós formamos são juristas. No momento, por exemplo, como vivemos hoje de tensão, jornais criticando a Suprema Corte no seu protagonismo excessivo, em que nós vemos uma tensão entre os poderes, nós é que levamos aquilo que você diz muito bem, o Gustavo, a voz da serenidade. Não atacamos pessoas, respeitamos os ministros, mas dizemos aquilo que nós achamos importante para termos o equilíbrio dos poderes. Essa é a razão pela qual temos um papel extremamente importante na estabilidade jurídica no país, às vezes mais do que a ordem, do que o Ministério Público, que os próprios tribunais, e nós pensamos o direito acima daquelas lutas normais que acontecem nas três instituições para poder fazer, como você disse no início, que eu gosto de repetir, a nossa função não é fazer justiça, é não fazer injustiça. Não é? Meu caro Gustavo, nós vamos para os nossos comerciais agora e voltamos a continuar falando no próximo bloco, talvez um pouco sobre a matéria dessa tensão entre os poderes. Damos continuidade ao nosso programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando um queridíssimo amigo, foi presidente do Instituto, da Federação dos Institutos de Pernambuco, da Federação dos Institutos Brasileiros, conselheiro do Conselho Federal da Ordem e um dos grandes professores de Direito e advogados. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Essa não é a quarta edição, é a quarta edição, mas reimpressão. Não é que eu fiz qualquer modificação, esgotou a anterior, então eu vou lhe mandar uma breve teoria do poder. A segunda e terceira foram prefaciados pelo Antônio Paim e pelo Ney Prado. Essa quarta é prefaciada por um professor também, eu gosto muito, amigo meu há mais de 40 anos, sou direito constitucional, e foi presidente do Brasil, o professor Michel Temer, professor de direito constitucional, um grande constitucionalista. E grande Estou lhe companheiro, mandando presidente. para Pernambuco ainda hoje. Muito Mas o obrigado, que eu queria professor. colocar, meu caro Gustavo, para que você então discorresse, um dos problemas que eu estou sentindo na imprensa de São Paulo, na semana passada, a Folha de São Paulo defendeu as decisões colegiadas e não as monocráticas, apoiando, portanto, essa PEC já aprovada no Senado. É, por outro lado, o Estado de São Paulo são os dois maiores jornais do Estado e dois maiores jornais brasileiros, fez um editorial com esse título: É difícil defender o Supremo, dizendo que, como o Supremo não tem autocontenção, que seria o ideal reconhecer que muitas vezes erraram, invadiram competências. É, cabe ao Congresso Nacional fazer as limitações, que não é o caminho melhor. Eu Concordo. mesmo, o Gustavo, ao defender tanto a PEC, que fala sobre as decisões monocráticas, quanto aquela de não permitir a invasão de competências, eu dizia, na PEC das decisões colegiadas, eu entendo que já está no artigo 97. No artigo 97 diz que as decisões do Supremo em matéria constitucional têm que ser por maioria absoluta. Ora, como é que eu posso ter uma decisão monocrática que vai valer liminarmente por 5, 10, 15 anos? Veio um inquérito fake news está lá há 5 anos. Então, eu sou favorável. E sou favorável a outra PEC que os jornais não compreenderam. É aquela em que eles explicitam que está no artigo 49, inciso 11, que diz que cabe exclusivamente ao Congresso Nacional
zelar por sua competência normativa perante o Poder Judiciário Executivo. Então, eles dizem o seguinte: sempre que o Supremo invadir a competência do Congresso, não em qualquer hipótese, só quando houver a invasão da competência, eles podem sustar por 2/3. O que representa, em última análise, o que o projeto está dizendo. Nós não vamos alterar nada daquilo que a competência que a Constituição lhes deu, isto é, de serem os guardiões da Constituição. Mas naquela competência que o Congresso deu a nós, que o Constituinte deu a nós, e legislar, se invadir, nós podemos sustar. Então, de rigor, eu também sou favorável a essa PEC, que não é o que os jornais dizem, não, vão ter que sustar qualquer decisão, não é verdade. Raríssimas serão as decisões que eles sustarão na eventualidade de haver a invasão de competência. Então, e o Estado diz o seguinte: se não houver contenção, nós teremos necessariamente que partir para o legislativo, o que não é o ideal. O ideal não é o legislativo interferir, mas se não se contém, reconhecendo que muitas vezes errou, todos nós erramos, o Supremo erra também, não existe isso de Deus Supremo não erra nunca, porque todos são seres humanos como nós. Então, essa decisão. Então, os dois jornais falando, sem atacar a idoneidade dos ministros e sem tocar, evidentemente, naquilo que é mais importante, na competência dos ministros. Preserva as competências, mas discutem a ação. Como é que você vê essas posições? Professor, quando acompanhando essa temática, o amigo sabe que, enfim, todo nordestino gosta de política, né? Está um pouco na veia de todos nós, porque são estados muito antigos e que há tanto tempo se mantendo. Há uma característica dos nordestinos é que as famílias estão aqui há muito tempo, né? Então a gente acaba tendo uma relação com a terra muito próxima e não raro isso gera também uma consequência de interpretação política. A política faz parte do dia a dia. Eu sempre tentei, na minha função de advogado, de professor, separar meu raciocínio jurídico, meus entendimentos pessoais, questões ideológicas pessoais, do que é do mundo do direito. O que eu vejo, professor, é que, infelizmente, enfim, PECs ou esses movimentos do Congresso Nacional, eles se justificam em razão da realidade, né? Não é por uma questão sem motivo, né? Essa questão desse inquérito que continua no Supremo, aberto pelo próprio Supremo, com todo respeito, não atende à Constituição, né? E isso não é agredir quem quer que seja, é a liberdade de opinião, que o amigo, tantas e tantas vezes, o próprio Colégio de Presidentes tem essa posição também. É meramente uma reação. O que me parece é que a gente foi dando espaços e a cada passo diferente que foi dado no Supremo em relação ao criar, por exemplo, a capacidade de legislar, e muitas vezes o Supremo, com todo respeito, acaba por legislar algo que não era da competência dele, e aí eu sempre respeitei a política no seguinte sentido também, que a pessoa que se propõe a ser candidata, a ser um deputado federal, ser um senador, um vereador da cidade dele, ou presidente da República, ele recebeu do povo a possibilidade de legislar, de criar o direito, estabelecer as obrigações, proibições e permissões. Então, vem um único magistrado, por mais que seja um magistrado da Suprema Corte, e suspende ou cancela a decisão de 513 deputados e 81 senadores, e em temas com alguma recorrência a isso, ou seja, não são em temas da máxima relevância e que mereceria ali um caso excepcional, isso tornou uma constância. E também, quando o Supremo ele acaba, de alguma medida, legislando, retirando do papel do Senado, e, por vezes, dizendo que, já que o Congresso não legislou, eu vou fazer. Com devido respeito, não se pode. Não está autorizado na Constituição se fazer isso também, né? Então, eu acho que a nossa reação, como bem disse o senhor, não tem, desculpe, não tem nada que ver com nada pessoal contra ninguém. E até os dois jornais que o senhor citou têm linhas editoriais até bastante distintas, né? Então, o que nós temos que defender é o texto constitucional. Se gosta ou não se gosta do texto constitucional, ele está lá, está posto. E
a volta ao respeito ao texto constitucional. Não é ninguém está aqui a tratar de interpretação literal, que não é isso. Mas é o respeito ao texto constitucional. É estabelecer que cada um trabalhe dentro das suas competências. E eu acho que essas movimentações do Congresso são meras reações à, vamos assim dizer, utilização de evidentemente que as competências dos superiores estão além do que deveriam estar. E o nosso papel é, como o senhor muito bem faz, é alertar. Vamos voltar cada um para o seu papel. E a política se movimenta, né? A gente, enquanto advogado, respeita e acompanha. Mas, inegavelmente, é aquela questão que o Marcelo Neves fala da autopoiese e da alopoiese, né? Às vezes o político entra no jurídico e vice-versa, o econômico entra no político. E é o que está acontecendo agora. Queria eu que a gente fosse assim, talvez a Dinamarca, um sistema mais autopoético e cada um cuidasse dos seus afazeres, né, professor? Mas no Brasil a dinâmica é muito diferente. Não, eu estou plenamente de acordo e acho que você, meu caro Gustavo, deu uma explicitação sobre o momento e sobre as tendências, mais do que isso, não é? O que é que seria o ideal. Nós estamos terminando o programa. Eu gostaria só, nesses últimos 2 minutos e meio, eu tenho muitas preocupações sobre o amesquinhamento da federação com a reforma tributária, estados e municípios dependendo do comitê gestor no seu principal tributo. Eu gostaria de saber sua opinião. Professor, até lhe agradeço essa pergunta. Eu acompanhei com muito cuidado todo o ano passado, até que estava na presidência da federação, o tema da reforma tributária. Eu, com todo o respeito de quem pensa de maneira contrária, mas eu sei que eu estou acompanhado de um beirado de grandes professores, não se pode entender que a federação no Brasil, da forma que ela foi constituída em 88, pode prescindir do ICMS e do ISS. Esses tributos são de competência dos estados e dos municípios. Não há autonomia federativa sem autonomia de arrecadação e autonomia de legislar sobre os seus tributos. Eu respeito quem pensa de maneira contrária, mas eu não consigo entender. Toda a história da Federação Brasileira, de todas as constituições brasileiras, passaram pela autonomia das províncias, e depois dos estados, e depois dos municípios. Nós temos 5.570 municípios. Como é que um comitê gestor vai definir a vida de cada município? Pequenos municípios no Acre, comparado, por exemplo, com São Paulo, são realidades tão distintas. E essas pessoas que estão em Brasília vão conhecer essa realidade como um todo. Eu tenho muitas preocupações. Eu li o PL 68, li o outro sobre o comitê gestor. O do comitê gestor, eu tenho tantas críticas a ele que, se eu fosse para elogiar, eu teria que procurar algum artigo lá que eu teria que acabar elogiando. Mas, na minha cabeça, professor, em resumo, em relação à reforma da parte do CBS, ou seja, PIS, COFINS e IPI, tudo bem, que seja assim. Eu acho que a União faz bem em encaminhar e criar uma contribuição que une esses três tributos. Mas, em relação ao IBS e o que trata do ICMS e do ISS, eu tenho muita dificuldade de concordar com esse texto. No plano constitucional e no plano da lei complementar, você tratar que todo mundo é igual, num país tão desigual, não vai dar certo. E eu acredito, falando rapidamente em termos de política, eu acho que boa parte dessa aceitação se deu porque, quando isso começar efetivamente a operar, serão outros governadores e outros prefeitos. Me dá a impressão que isso também teve um peso. E eu espero, você me pergunta meu desejo, eu espero que esse tema do IBS seja suspenso e que se avance com o tema da CBS. Porque aí sim a gente já teria uma forma, já tinha um conhecimento técnico para poder tratar desses dois impostos. E apenas para competência, eu vou ao encontro do que diz o governador Caiado. Me parece inegável que os estados periféricos vão perder, e vão perder muito. A tendência é que os estados mais ricos continuem mais ricos e os mais pobres não consigam se desenvolver. É, assim, com todo o respeito de quem pensa de maneira contrária, a minha opinião. Meu caro Gustavo, chegamos ao fim do programa. Muito obrigado pela sua brilhante participação no nosso programa. E quando vier a São Paulo, não esqueça de visitar esse seu velho amigo no seu escritório, o que me dará grande prazer. Muito Meus caros obrigado. telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.